contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer, caminhando com a... Saúdo os prezados internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aí caminhando para o final desse seminário levítico, o ministério sacerdotal levítico e sua relevância para a igreja. Esta lição tem sido de grande proveito para todos os internautas e eu quero pedir a vocês que continuem comentando, fazendo seus comentários, curtindo, compartilhando. Isso enriquece bastante e fazendo aquelas críticas sem a intenção de nos desmotivar, mas aquelas críticas que nos motivam a modificar. Estou muito feliz em ver muitas pessoas comentando a nossa lição e isso me deixa muito feliz. A lição de hoje é a lição de número 10, o dia da expiação. Essa lição ela é um pouco profunda, então precisa de bastante atenção para que possa entender essa lição. Antes de entrar na lição, eu quero deixar aqui embaixo o endereço aqui de uma homenagem que eu fiz para a minha querida esposa, que nós completamos agora no último dia 25 de fevereiro 40 anos de feliz união conjugal. E nós passamos, quando casamos, tivemos muita dificuldade. Quando ela estava grávida do nosso primeiro filho, teve uma vez que ela estava com muita fome e nós procuramos para todo lado, não encontramos nada, apenas encontramos um restinho de pipoca que nem estourou por completo. E aí foi o que ela comeu. A gente conseguiu fazer um chá de ansideira e ela comeu aquelas pipocas. Então eu sou eternamente grato à minha esposa. E essa história é uma história abençoada, de amor e sucesso. Então eu vou contando a história aí e vou mostrando algumas mudanças que nós tivemos na nossa vida e do dia em que eu me achei em aflição e fiz uma oração que está aí também, e aí Deus abriu-se as portas e nós fomos progredindo. Aqueles que quiserem dar uma olhada nessa história, é muito interessante para jovens e casais que querem enfrentar e vencer os obstáculos de uma vida a dois. O nosso texto diz o seguinte: com isso Arão entrava no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Levítico capítulo 16, versículo 3. Verdade aplicada. A confiança para entrar na presença de Deus nos é assegurada pelo sumo sacerdote Jesus, que apresentou a Deus um sacrifício perfeito que Ele realizou em nosso favor, dando a sua própria vida. A introdução da lição diz o seguinte: o dia da expiação era considerado o maior de todos os dias do calendário judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando sangue para fazer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Nós temos aí o calendário judaico, Nós temos o dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês. A palavra diz: vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem estrangeiro residente com vocês, conforme Levítico capítulo 16, versículo 29. Estou mostrando para vocês que nós temos o calendário gregoriano e o calendário judeu. Então, o 10º dia era do mês de Tizan, para nós o mês de setembro. E aí você vê, por exemplo, nosso primeiro mês é o janeiro. Temos 12 meses, nosso primeiro mês é o janeiro. Já no calendário
judaica, esse Tisan é o 7º mês. Então, só para vocês verem aí que nós temos uma diferença de calendário. O calendário judaico era acompanhado pela lua, né? Tinha mês com 29 e havia diferenças. Nós estamos no ano de 2018 e eles já estão no ano 5000 e lá vai pedrada. Objetivo da primeira parte da lição, do ponto 1 a 3, mostrar a responsabilidade do sacerdote. Então nós vamos nesse ponto estar mostrando a grande responsabilidade do sacerdote e como trabalhava esse sacerdote. Ponto 1, entrando no lugar santíssimo. Deus, em sua perfeita sabedoria, nos revela através das figuras dos sacrifícios do Antigo Testamento, que se cumpriram na pessoa amada de seu Filho Jesus Cristo, como tudo será alcançado na eternidade, no dia da expiação e seus sacrifícios. No dia da expiação e seus sacrifícios, temos o passo a passo de como Deus alcança a igreja, Israel e por fim as nações na eternidade. Então Deus, em sua perfeita sabedoria, nos revela através das figuras dos sacrifícios do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa amada de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, né? E como tudo isso será alcançado na eternidade. Tudo é sombra apontando para Cristo e para a entrada gloriosa da igreja nas mansões celestiais. Então, no dia da expiação, né, temos o passo a passo de como Deus alcança Israel, a igreja e por fim todas as nações na eternidade, segundo Apocalipse capítulo 21, versículo 24. No ponto 1.1 nós vamos estar vendo a ordem de Deus para Arão. No 1.2, o sacerdote banhava a sua carne. 1.3, as vestes para entrar no santuário. Então, 1.1, a ordem de Deus para Arão. Deus orienta Arão através de Moisés que ele não poderia entrar no santuário em todo o tempo para que não morresse. Levítico capítulo 16, versículo 2. Era necessário que Arão fizesse um sacrifício para entrar no santuário, pois Deus aparecia numa nuvem sobre o propiciatório. A observância da liturgia deste dia deveria ser seguida fielmente e nenhuma novidade poderia ser acrescentada. Não era um dia para inovações. Nesse capítulo, santuário é um lugar santíssimo, onde ficava a arca e o propiciatório. E o lugar santo é chamado de tenda da congregação. Levíticos capítulo 16, versículo 16. Então, meus queridos, nós temos agora a ordem que Deus dá a Arão. Estou mostrando para vocês aí, a tenda da congregação, que será chamada agora nesse capítulo, que é aonde está o altar do incenso. E Deus orienta Arão aqui, através de Moisés, que ele não poderia entrar no santuário em todo o tempo, para que não morresse. Então, Arão tinha que ter muito cuidado, porque entrar na presença de Deus, com a vida problemática, com pecado, era morte na certa. Então, o sacerdote também era humano, e o sacerdote também pecava. Então havia um grande risco dele querer entrar todo o tempo no santuário, e daí uma hora dessa ele entra, estaria em pecado, e ele morreria lá dentro, porque lá estava a arca que representava a presença do Senhor. Era necessário que Arão fizesse um sacrifício para entrar no santuário, pois Deus aparecia numa nuvem sobre o propiciatório, logo acima da tampa, conforme eu estou mostrando para vocês aí. Aqui nós entramos num lugar santíssimo.
importantíssimo. Eu estou com essa seta aí apontando para que vocês entendam. Nós não estamos na tenda da congregação, no lugar santo, que é o primeiro compartimento. Mas nesse capítulo, o primeiro compartimento está sendo chamado de tenda da congregação. Então agora nós estamos no lugar santo, que eu estou mostrando para vocês. Então, logo acima da tampa, seria coberto por uma nuvem de fumaça, porque a presença de Deus estava ali. Então era necessário que o sacerdote oferecesse um sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados da sua família antes de entrar lá. Então a liturgia desse dia deveria ser seguida à risca. Deus ele é exigente nas suas normas, meus queridos. Nós precisamos entender isso. Jesus Cristo muitas vezes foi claro. Quando as pessoas dizem: Senhor, te seguirei para onde tu for. Senhor, como é que se faz para se salvar? Ele sempre foi claro. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. E ele disse: olha, você quer me seguir? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Deus é criterioso em suas normas. Então, a liturgia desse dia tinha que ser seguida fielmente, sem nenhuma novidade. Nada podia ser acrescentado. Então, nas nossas igrejas está entrando muitas novidades. A adoração está ficando em segundo plano em algumas igrejas. Então é preciso acordarmos enquanto é tempo, porque Deus exige santidade e reverência quando nós nos apresentamos perante o Senhor. Nesse capítulo, então, o santuário é o lugar santíssimo, onde ficava a arca. O propiciatório e o lugar santo é chamado de tenda da congregação, conforme eu estou mostrando aí nesse slide. 1.2. O sacerdote banhava a sua carne, quer dizer, o sacerdote tomava banho. Era necessário o sacerdote tomar um banho antes de vestir as roupas que oficiaria o ritual do dia da expiação. A higiene fala da pureza necessária para quem quer se aproximar do Senhor. E este banho é uma figura do que a palavra de Deus faz na vida do salvo. Paulo fala dessa doutrina não pelas obras de justiças que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo usa a palavra para a pureza do crente. Então, meus queridos, essa lição é muito gloriosa. Nós vemos aqui que as vestes cerimoniais do sacerdote era conhecida como os ornamentos da glória e beleza. Então, meus queridos, nós vemos aqui que as vestes cerimoniais do sumo sacerdote era conhecido como os ornamentos de glória e de beleza, conforme nós vimos na lição consagração do sacerdote. Mas aqui ela teria que ser tirada. Aqui diz assim: o sumo sacerdote tirava as suas vestes suntuosas e se vestia como os demais sacerdotes. Em Êxodo 28, 31 e 15, quando ele entrou no lugar santo, não é o santo do santo. Eu quero aqui dizer o seguinte: nós ouvimos as pessoas às vezes pregando, dizendo que o sacerdote entrava no santo dos santos e naquela roupa que embaixo, eu posso estar mostrando para vocês, tinha aquelas campainhas, né? E as campainhas batendo, e que ele entrava amarrado numa corda, porque se ele morresse para alguém arrastar. Então, meus queridos, isso aí é mito. Para entrar no santuário, ele tirava aquela vestimenta suntuosa e agora ele tomava um banho e se vestia como os outros sacerdotes, não como um sacerdote, para poder entrar no lugar santíssimo. Então, em Êxodo, quando ele entrou no lugar santo, não é o santo dos santos. Levítico capítulo 16, do 2 ao 4, quando ele entra no santo dos santos, ele se lava e veste roupa de linho especial e não usa nenhum éfode, né, com sino. E se não houver sino para serem tocados, não há necessidade da corda, porque você não vai descobrir nunca. Então,
nós vemos as pessoas pregando que ele entrava amarrado com a corda para puxar. Então, nessa lição está caindo por terra aí esse mito. Era necessário o sacerdote tomar um banho antes de vestir as roupas que oficiaria o ritual do dia da expiação. Então eu coloquei aí um pote com água, mas isso é simplesmente figurativo, não tem nada a ver, a Bíblia não tem isso, ok? Só para mostrar que o sacerdote precisava, antes de vestir a roupa de linho, tomar um banho para poder limpar, né, de todas as impurezas, né? A higiene fala da pureza necessária para quem quer se aproximar do Senhor. E esse banho é uma figura do que a palavra de Deus faz na vida do salvo. Então, meus queridos, nós fomos lavados pela palavra de Deus. Então, todo um simbolismo, né? Toda uma sombra do que aconteceria com Cristo e que acontece no nosso dia. O sacerdote tinha que se lavar para entrar no santuário, para vestir as roupas santas. E nós temos que ser libertos, lavados pela palavra, para nós podermos andar vestidos das roupas da salvação. O Espírito Santo usa a palavra para a pureza do crente. Então nós somos purificados através da palavra. 1.3. As vestes para entrar no santuário. Arão tinha que vestir roupas de linhos para entrar no santuário. A túnica, cerolas, um cinto e uma mitra, que eram vestes santas. O linho representa a justiça de Cristo. Tudo isso para hoje podermos entender pela revelação do Espírito Santo quão grande foi a obra que Jesus fez para nos conceder o privilégio de termos a glória de Deus em nossa vida. Arão tinha que vestir roupas de linho para entrar no santuário. E o linho representa a justiça de Cristo. Vocês estão entendendo que Arão agora tirou aquela roupa, né, que tinha o éfode, que tinha a faixa santidade ao Senhor, e agora ele veste uma roupa de linho representando a justiça de Cristo. Agora nós vemos que tem também uma cerola, que é um calção, que viria até o joelho. Então, quando nós olhamos lá em Êxodo, Deus ordenou que o sacerdote usasse calção embaixo de suas túnicas para cobrir a sua nudez. Deus especificou que o calção iria da cintura às coxas. Deus não queria que esse servo mostrasse as coxas expostas ao mundo. Então, meus queridos, nós vemos aqui que Deus tinha um grande cuidado. Certamente naquela época os sacerdotes usavam essas túnicas e ela, por exemplo, quando subia os degraus, poderia ver as suas coxas, e Deus não queria que isso aparecesse. Chama atenção aí aos queridos internautas, não dando doutrinas, mas nós temos visto algumas irmãs que quando o púlpito é alto não dá para subir, porque quando elas erguem a perna aparece tudo. Então é bom nós tirarmos lição e aí verificar se nós estamos realmente com as vestimentas que agradam a Deus. Então nós temos também a túnica e um cinto, conforme eu estou mostrando para vocês. Essa era a túnica para que ele pudesse entrar no Santo Santo, que ele entrava uma vez por ano. Também uma mitra, a mitra também ia na sua cabeça. O linho representa a justiça de Cristo, como eu tinha falado. Tudo isso para hoje podemos entender pela revelação do Espírito Santo quão grande foi a obra que Jesus fez para nós. O único dia no ano em que o sumo sacerdote passou além do véu, e a única vez que o sangue foi aplicado 2 vezes sobre as pontas do propiciatório. Ninguém podia entrar lá, só o sacerdote, e só uma vez por ano. Mas Jesus entrou lá e rasgou o véu de separação que nos separava de Deus. 2. A expiação do santuário. Arão entrava no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Ele não tinha permissão de entrar no lugar santíssimo
com frequência. Por isso, havia a necessidade de ser purificado antes de oferecer o sacrifício pelo povo. Eu estou tentando ir compassadamente, porque essa lição é uma lição um pouco complicada. Eu estou procurando ir mais devagar para que o internauta possa entender o passo a passo desta lição. Então, aqui nós vemos que Arão entrava no santuário com um novilho para expiação do pecado, né? E um carneiro para o holocausto. Então, como eu já expliquei para vocês, como temos explicado, então era necessário que Arão oferecesse um sacrifício por ele e pela sua família, né? Arão, ao sacrificar o novilho como oferta pelo seu próprio pecado e pelo pecado de sua família, conforme está escrito em Levítico 16:16. Então, teria que fazer todo esse ritual para que ele pudesse entrar no lugar santo, no Santíssimo. Arão oferecia um bezerro por expiação e um carneiro por holocausto. O animal inteiro deveria ser consumido pelo fogo para representar a tremenda santidade de Deus ao lidar com o pecado. Essa oferta tipifica claramente a oferta voluntária de Cristo com o Cordeiro de Deus em total obediência ao Pai. Então, Jesus, para entrar no santuário, ele teve que oferecer a si mesmo o seu próprio sangue, enfrentou a cruz e entrou no santuário celeste para nos dar direito à vida eterna. No 2.1 nós vamos ver a expiação pela sua casa. 2.2, a expiação pelo povo. 2.3, a expiação pelo santuário. 2.1, a expiação pela sua casa. Arão realizava o sacrifício por si e pela sua casa. Deus, em seu cuidado com o sumo sacerdote, ordena que um novilho seja oferecido como sacrifício para expiação. E como Arão tinha que entrar no lugar santíssimo, era também necessário encher o local com fumaça. Arão tomava o incenso cheio de brasa do fogo do altar e com os punhos cheios de incenso aromático. Não podemos ver a obra de Deus de modo diferente. O ensino bíblico exige que obedeçamos ao que diz a palavra de Deus para nossa segurança e bênção para a nossa família. Deus, em seu cuidado com o sumo sacerdote, ordena que um novilho seja oferecido como sacrifício. E como Arão tinha que entrar no lugar santíssimo, era também necessário encher o local com fumaça do incenso, né? Arão realizava o sacrifício por si e pela sua casa. Ninguém podia entrar lá, só o sacerdote. O ensino bíblico exige que obedeçamos ao que diz a palavra de Deus para nossa segurança e bênção para a nossa família. Nós precisamos estar atentos, é por isso que é interessante lermos a palavra de Deus, para que nós possamos estar observando, porque se nós obedecermos a Deus, nós seremos abençoados e a nossa família também abençoada. Então Arão tomava o incensário, né, cheio de brasa, aqui do fogo do altar, né, e com os punhos cheios de incenso aromático, né. Então Arão tinha que fazer o local se encher de fumaça. 2.2, a expiação pelo povo. Para a expiação pelo povo, um bode deveria ser degolado. Levítico capítulo 16, versículo 15. Em todos esses detalhados rituais, o sacerdote entrava sozinho na presença de Deus no lugar santíssimo, simbolizando o sacrifício da nova aliança que Jesus fez por nós, estando sozinho quando fez a expiação pelos pecados do mundo. A nossa segurança não está no que achamos ou pensamos, mas em obedecer ao que o Senhor estabelece para ser feita através da sua bendita palavra. Lançava sorte entre os dois bodes. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nós temos o bode que ia para o sacrifício e o bode emissário. Mas antes era trazido os dois bodes
E daí o sacerdote lançava a sorte para ver qual seria sacrificado e qual seria levado para o deserto, né? Em todos esses detalhados rituais, o sacerdote, como nós estamos vendo, entrava sozinho no lugar santíssimo, né? Isso simbolizando aí a nova aliança, em que Jesus entrou sozinho no santuário do Altíssimo, né? E aí abrir a porta para que nós possamos também termos esperança, confessarmos nossos pecados e aproximarmos de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que agora ofereceu o sacrifício por nós, oferecendo Ele próprio em nosso lugar, quando nós deveríamos morrer, Jesus que morreu por nós. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o espargirá sobre a tampa e na frente dela, lá no propiciatório. 2.3. A expiação pelo santuário. Era também necessário fazer expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel. Levítico capítulo 16, versículo 16. Os pecados ou atos involuntários do povo contaminavam o santuário que estava no meio deles, o que impedia a habitação do Senhor no acampamento de Israel. Em toda a liturgia realizada pelo sumo sacerdote, há um grande ensino para a igreja acerca de como o Senhor trabalha para a purificação de todas as coisas. Então, meus queridos, nós estamos vendo aí que o povo se contaminava, o povo pecava. O povo pecava que contaminava o santuário. A tenda da congregação era contaminada com o pecado do povo. E por isso era também necessário fazer expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel. O que nós podemos ver com isso, meus queridos? Nós podemos ver que muitas igrejas, muitos templos nos nossos dias estão contaminados. Deus não se faz presente mais em determinadas igrejas, porque está contaminado pelo pecado, falta santidade, e por isso Deus não pode habitar no meio daquela congregação. Então nós precisamos zelar por nossas congregações, para que a santidade, para que Deus, a presença de Deus esteja quando nós estamos reunidos. Então era também necessário, veja aqui, meus queridos, o sacerdote tinha que fazer expiação pelo lugar santo, pelo santuário. Por quê? Porque o povo vivia em volta, as tribos viviam em volta e elas viviam pecando. E por causa do seu pecado, o santuário era contaminado. Será que as nossas congregações não estão sendo contaminadas, de maneira que é preciso fazer uma revisão, chamar o povo a um dia de expiação, a um dia de arrependimento, mostrar para o povo que nós precisamos se arrepender, e aí Deus voltar a estar presente nessas congregações. Os pecados, o ato involuntário do povo contaminavam o santuário que estava no meio deles e que impedia a habitação do Senhor no acampamento de Israel. Imagine, meus queridos, Deus ali não podia se fazer presente no acampamento por causa do pecado do povo. Em toda a liturgia realizada pelo sumo sacerdote, há um grande ensino para a igreja acerca de como o Senhor trabalha para a purificação de todas as coisas. Nós não podemos se enganar. Jesus Cristo nos chama à santidade. Então, Deus quer para si um povo santo. Então, é preciso zelar da congregação. É preciso levar a palavra. Não é
cacetada com muitos pastores que falam aí muita glória a Deus, porque é o seguinte, começa a olhar a vida dos outros. Eu não sei se vocês prestam atenção. Quando tem alguém que está falando alguma coisa pesada na igreja, tem um monte de gente dando glória a Deus, mas naquela hora, cuidado, que isso pode ser hipocrisia, porque você está dando glória a Deus, porque a palavra está atingindo alguém que você, segundo o teu julgamento, está necessitando daquela palavra. E a palavra de Deus, ela edifica toda a igreja. Então, por isso, pastores, é interessante pregar a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam pelo conhecimento da palavra de Deus. Como diz que conhecereis a verdade os libertará. Então as pessoas são libertas e traz a santidade, traz as suas vidas em adoração a Deus, e Deus passa a estar presente na congregação. O objetivo da terceira parte da lição, do ponto 1 a 3, é ensinar a grandeza da obra da redenção do homem. 3.1, as vestes depois do sacrifício. 3.2, nós vamos ver o homem que levou o bode emissário. 3.3, um estatuto perpétuo. 3.1, as vestes depois do sacrifício. Para realizar todo o ritual do dia da expiação, Arão despia de suas vestes e vestia as vestes santas de linho. Mas, após a realização de toda a liturgia necessária do dia da expiação, ele se banhava e tornava a vestir os seus vestidos magnificentes. Levítico capítulo 16, 23 a 24. Com os seus vestidos chegava perante o Senhor com o holocausto, por si e pelo povo, uma perfeita figura do que Jesus fez e faz diante do Senhor. Ele se apresenta ao Pai após a obra de redenção por ele efetuada. Nós temos aqui que após a realização de toda a liturgia, ele se banhava e tornava os seus vestidos, tornava a vestir as suas vestes magnificentes. Meus queridos, nós vemos aí, como eu coloquei lá no início, o sacerdote tirando a roupa para vestir a roupa de linho que representava a justiça de Cristo. Com aquela roupa ele poderia adentrar no lugar santíssimo. Jesus Cristo fez isso por nós, meus queridos. Ele se ofereceu a si mesmo e levou sobre si os nossos pecados e se apresentou diante de Deus após morrer em uma cruz. Depois que o sacerdote tirava as vestes de linho e colocava suas vestes magníficas, aí ele chegava perante o Senhor com o holocausto por si e pelo povo. Essa oferta que deveria ser toda queimada. Após vestir as roupas de gado, ele se apresentava ao povo. Jesus, após ter enfrentado a cruz, ele agora leva sobre si as nossas culpas, para que todo aquele que o aceitar tenha direito à vida eterna. Ele agora volta a vestir as vestes celestiais. Jesus Cristo, aquele homem simples que caminhou entre o povo, agora ele entra no Santo dos Santos, e após entrar no Santo dos Santos, em um holocausto vivo, pelo povo, pelas gerações, pelas nações, aí agora ele retorna e aparece aos seus discípulos. E aí, de veste resplandecente, ele é levado ao céu. Quando aquela multidão ficou olhando para cima, vendo Jesus Cristo agora aqui, retornado ao seu lugar santíssimo, depois de ter oferecido a si mesmo para perdoar os nossos pecados. Foi quando aqueles anjos disseram: varões, porque estão olhando, ele lá de voltar. E Jesus voltará outra vez agora para nos levar, para que nós possamos adentrarmos ao santuário de Deus. 3.2, o homem que levou o bode.
aquele que levava o bode emissário, para poder voltar a entrar no arraial, precisava lavar os seus vestidos e tomar um banho, pois estiveram em contato com o animal que simbolicamente levava o pecado do povo. Ele se tornava cerimonialmente impuro por levar o animal para o deserto. Levítico capítulo 16, versículo 26. Então nós vemos aí, meus queridos, que um bode foi oferecido em sacrifício. Como eu disse a vocês no início, foi lançado sorte. Qual bode seria oferecido em sacrifício e qual bode seria levado para o deserto. E após isso, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode, o bode emissário, o bode que seria levado para o deserto. E aí ele confessava todos os pecados do povo. Então aquele bode ia simbolizando, levando toda a transgressão do povo. Ele seria solto no deserto. Alguns dizem que ele seria lançado no precipício, isso e aquilo, mas nós não temos base bíblica para isso. Então aquele que levava, para poder voltar a entrar no arraial, precisava lavar os seus vestidos e tomar um banho, tomar um banho antes, pois eles estiveram em contato com aquele animal que simbolicamente ele estava levando o pecado do povo. Ele se tornava cerimonialmente impuro. Isso o que representa, meus queridos? Quando nós viemos a Jesus que levou todos os nossos pecados, é necessário que nós tomamos um banho na purificação, na regeneração da palavra. Como Jesus disse a Nicodemo, necessário é nascer de novo. Jesus disse que nós precisamos ser lavados pela água limpa, isto é, pela palavra. É a palavra que faz efeito. Os sacrifícios do dia da expiação tornavam abundantes e claros como Deus detesta o pecado, que traz consigo o desespero e a morte para o homem. Deus estabelece esta cerimônia como um estatuto perpétuo. A obra de Cristo tem para o cristão esse caráter de ser uma obra perpétua. Então, meus queridos, Jesus Cristo realizou uma obra perpétua por nós. Foi muito sangue de animais derramado e o povo voltava a pecar novamente. E Jesus Cristo aqui ele entrou uma vez no lugar santo, para que nós possamos, através do seu sangue, reconhecermos que somos pecadores e chegarmos a Cristo, confessando a Ele os nossos pecados e agora sermos purificados pela lavagem da água limpa. Conclusão: permaneçamos nos mandamentos do Senhor para o nosso próprio bem e para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Temos esta responsabilidade sobre os nossos ombros, pois somente a igreja do Senhor é o povo cujo pecado foi expiado e encontrou salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, somente a igreja. Não estou falando de templos materiais, não estou falando de templos construídos por homem, mas somente o tabernáculo de Deus, a igreja, o corpo, morada de Deus. Essa foi feita por ela a expiação e ela está liberta pelo sangue de Jesus. Amém. Um de nossos internautas pergunta por que Arão não foi condenado e Arão não ficou leproso. Eu vou tentar dar uma explicação aqui, meus queridos internautas, mas é coisa minha, ok? São palavras minhas, porque na Bíblia você não encontra nenhuma explicação porque somente Miriam foi atacada de lepra e não aconteceu nada a Arão, a não ser junto com o povo retardar suas viagens por 7 dias. Então eu fico olhando, eu lendo a Bíblia, eu verifico que eu vejo que a mulher ela alcançou uma liberdade a partir da vida de Cristo. Porque o homem, ele discriminava muito a mulher. No Antigo Testamento a mulher era muito discriminada. Nós podemos ver até quando o homem pecou lá no jardim. Deus deu uma sentença para a mulher, olha, veja bem, para a mulher dizer
assim: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Então a mulher, após o pecado, passou a ser uma sofredora. Porque aí a Bíblia diz: com dores, né, com muito sofrimento você dará a luz ao filho. Veja bem, ao homem foi diferente. Deus diz: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A mulher terá multiplicação de dor, e o homem, a terra ficou maldita por causa do homem. Depois diz assim: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Veja bem aqui, meus queridos, quando diz assim: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará, quer dizer que a mulher não tinha escolha. Toda a escolha que ela fosse fazer, ela tinha que pedir ao marido. Na prática, ele está impedindo aí a mulher de realizar seus desejos, seu marido. Pode ver que as mulheres, elas não frequentavam certos ambientes. Vemos, por exemplo, que o homem tinha 2 mulheres, mas a mulher não tinha 2 maridos. E o homem dizia publicamente que amava mais aquela mulher do que a outra. Então, com o pecado veio um grande sofrimento para a mulher. Ela foi muito punida, a mulher foi muito punida. Pode ver, por exemplo, Davi tinha um harém, Salomão tinha um harém. Mas as mulheres de Davi que, sem querer, foram contaminadas, ele deixou elas presas até morrer. Então havia uma diferença no tratamento do homem para a mulher. Estou dizendo que é coisa minha, meus queridos internautas. E aí a mulher, ela não tinha poder para dizer: eu quero isso. Primeiro teria que falar com o homem. E aí nós temos assim: outro para o homem: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da tua vida. Quer dizer, você vai ter que trabalhar muito, porque a terra está amaldiçoada e você tem que fazer ela produzir. Mas a mulher recebeu em dores. Então aí Jesus libertou a mulher da escravidão, conforme eu digo que é coisa minha, né? E Arão tinha posição ministerial. E naquela época as mulheres sofriam maiores consequências, segundo a minha opinião. Meus queridos internautas, que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.